aí galera, time Mel, se você não me conhece, me chamo Melissa Mondadora do canal Mel USA. Te aconselho a se inscrever no meu canal que eu vou tentar somar na sua vida. Vamos a um assunto que vai atingir as pessoas que já moram nos Estados Unidos e as pessoas que estão imigrando para os Estados Unidos. Não irei chamar nesse vídeo de imigrante raiz e imigrante Nutella, porque eu não acredito que as pessoas que estejam imigrando nos Estados Unidos sejam Nutella, e sim uma outra maneira que estão imigrando. Existe uma diferença gigantesca. Como eram os imigrantes antigamente, como no meu tempo a gente imigrava para os Estados Unidos, como hoje em dia os brasileiros estão imigrando. Falarei de tópicos como moradia, carros, status imigratórios. Você vai gostar desse vídeo. Já deixa seu like pra você não esquecer e me ajudar a compartilhar esse vídeo, que esse é um dos vídeos mais importantes do meu canal. Escolhi 5 tópicos, tá? Vou começar com a moradia. Antigamente, a gente que chegava nos Estados Unidos, como eu já contei em diversos vídeos, eu, por exemplo, eu morava com 11 pessoas em um apartamento de 3 dormitórios. A gente alugava espaço na casa dos outros, muitos não alugavam nem sequer um quarto privado, o quarto já era repartido com outras pessoas. Eu quando cheguei nos Estados Unidos, eu nem num quarto dividido eu ficava num colchão na sala inflável. E isso não era assim, era o geral, a maioria morava muito em galera para poupar dinheiro. A gente vinha para os Estados Unidos para juntar dinheiro, a gente não vinha procurando o luxo. Eu entendo que é muito bom você, tipo, hoje em dia eu moro numa casa de 3 dormitórios, mas eu entendo que é bom você ter o seu cantinho. Mas o objetivo das pessoas que vinham para os Estados Unidos era juntar dinheiro. As pessoas focavam em juntar dinheiro e não gastavam coisas como ter um apartamento para si próprio, coisa que hoje em dia é muito diferente. Hoje em dia as pessoas estão chegando, algumas ainda alugam um quarto, mas também um quarto privado, só para elas. Outras pessoas, elas já chegam aqui nos Estados Unidos querendo um apartamento. Pode ser um apartamento de um dormitório, um estúdio, que seja um estúdio, é um kitnet, que não tem nem sequer um quarto, só para ela, ou que pessoas que vêm com família, eles escolhem um apartamento de 2 dormitórios para botar um filho, o outro para o casal. É muito diferente como as pessoas estão imigrando, o jeito que elas estão procurando a moradia. Elas querem ter o conforto que elas tinham no Brasil. Não tô aqui para julgar que é errado ou que é certo. Eu estou aqui demonstrando para vocês a realidade dos brasileiros que imigram nos Estados Unidos de antigamente e de hoje em dia. Também porque antigamente, para você poder colocar uma conta, se você alugar um apartamento, as contas não são incluídas. Aí você tem que colocar uma conta de luz, uma conta de gás, que você vai precisar de aquecimento, ar-condicionado da sua casa, que você vai ter luz. E antigamente você não poderia colocar se você não era legalizado nos Estados Unidos. E as pessoas não emprestavam os documentos americanos deles para você, porque se você não pagar a conta, quem vai ser quem te emprestou o documento. Então a gente não tinha nem a possibilidade sequer de tentar alugar um apartamento sozinho, porque a realidade era diferente. Imigrantes que não eram legais aqui nos Estados Unidos não podiam fazer esse tipo de coisa, que hoje em dia já é bem diferente. Hoje em dia, não, claro que em cidades americanas isso não vai acontecer, mas por exemplo eu moro em Newark, que é a maior concentração de brasileiros em uma cidade só, aonde se você alugar um apartamento para você ligar lá no PSNG, que é quem vai botar a sua luz aí na sua casa, você não vai precisar dos documentos americanos. Eles vão te pedir um depósito maior de segurança, mas você também vai conseguir colocar as contas desse apartamento no seu nome somente com o passaporte. Os tempos mudaram. Então o gasto que nós tínhamos com moradia antigamente era muito pequeno comparado com os gastos que os imigrantes têm hoje com moradia. A gente alugava um quarto naquele tempo, então vou falar do tempo que eu imigrei em 2001, um quarto, por exemplo, numa casa igual a que eu moro hoje, você encontrava por $350 e geralmente você ainda repartia com outra pessoa. Então o seu gasto para viver naquele apartamento com as contas incluídas de luz, gás, era mais ou menos $175, um apartamento como o meu, por exemplo, hoje em dia. Hoje em dia, um apartamento como o meu, um quarto, você não vai encontrar por menos de $600 nas casas novas, que é o tipo de modelo de casa que eu tô falando, que é o mesmo quando eu cheguei, é o mesmo tipo de modelo que eu moro hoje. E as pessoas alugam só para elas. Então só aí elas têm mais ou menos 3 vezes, isso uma pessoa que alugar um quarto, 3 vezes o valor do gasto que tinha antigamente. E os salários, na maior parte dos trabalhos de imigrante, continuam o mesmo ou até mesmo menor. Então, no geral, as pessoas estão ganhando o mesmo ou menos e gastando muito mais com moradia. Um exemplo, uma pessoa que alugava um apartamento igual o meu, em 2001 custava $1.200 o aluguel da casa. Hoje em dia, por exemplo, o meu aluguel está $2.000. Aumentou bastante a diferença do aluguel e do salário
a maioria não aumentou e alguns ainda tá menor. Falar do assunto de carros agora, bem polêmico. Antigamente, sobre as carteiras de motorista, antes de falar dos carros, carteiras de motorista geralmente só existia 1 ou 2 estados em todos os Estados Unidos que tiravam carteiras para imigrante, e a gente tinha que rebolar muito para conseguir tirar essas carteiras de motorista. Hoje em dia, como eu falei no vídeo lá dos carros, existem muitos estados que liberaram as carteiras para imigrantes ilegais, então muito mais pessoas têm as carteiras de motorista para dirigir aqui. Fora que para ter carro, para você emplacar um carro, ter o carro no seu nome, hoje em dia existem muitas facilidades, que se você abrir uma companhia, você tem o direito de comprar um carro para colocar naquela companhia, você consegue colocar o seguro do seu carro, que é obrigatório. Você consegue hoje em dia fazer muitas facilidades para obter um carro aqui que antigamente não tinha. Você hoje em dia consegue financiamentos de carro somente com o passaporte. Por mais que os juros sejam absurdamente altos, o banco vai te dar um empréstimo, vai te dar o dinheiro para comprar o carro. Antigamente não dava. Então se você quisesse comprar um carro antigamente, você precisava juntar todo o dinheiro do carro para comprar o carro aqui, ó, pá, cash à vista. Hoje em dia, com $2.000, você vai lá dar de entrada num dealer e o dealer acha um banco que financia só com o passaporte e você consegue fazer um financiamento de carro. Então, o dinheiro que um imigrante hoje em dia gasta, que seja $300 numa prestação, 300 num seguro, $600 aí, mais gasolina, mais troca de óleo, esses $700, vamos supor que é o custo de um carro financiado para um recém-chegado ter o carro aí, os imigrantes das antigas não tinham. Então é mais esse dinheiro que andava no bolso dos imigrantes, que hoje em dia eles já moram melhor, já querem o luxo de ter um carro, hoje em dia estão querendo muito mais conforto do que a prioridade de juntar dinheiro. Terceira coisa que eu queria falar é o medo da imigração. Antigamente, nós tínhamos muito medo de ser deportado. Eu sei que a realidade dos imigrantes que imigravam antigamente é muito diferente das que imigram hoje em dia. A gente que imigrava há 20 anos atrás era quem estava quebrado no Brasil. Éramos a maioria muito pobres no Brasil, como é o meu caso. Aonde a gente não podia se dar o luxo de correr o risco de ser deportado para o Brasil, porque a gente não ia ter o que fazer no Brasil. Então a gente andava muito na linha para não dar chance ao azar de ser deportado. Hoje em dia, eu acredito que a realidade do Brasil deve estar muito ruim, porque as pessoas que estão imigrando aqui para os Estados Unidos, a maioria já vem com um diploma debaixo do braço. Por mais que não sirva aqui o diploma, tô querendo dizer que são pessoas que já fizeram faculdades no Brasil, alguns já têm até sua casa, o seu apartamento, outros têm uma situação de classe média no Brasil, que se der errado aqui, ou se forem deportados, tem como voltar para o Brasil e recomeçar. Então não tem tanto medo da imigração, porque se tiverem que voltar para o Brasil, vão se virar no Brasil, ao contrário de nós que éramos muito pobres, que migramos aqui, que se algo acontecesse com a gente tivesse que voltar para o Brasil, nós não saberíamos o que fazer. E acho que por falta de medo, hoje em dia você vê muitos imigrantes fazendo muitas coisas, como trabalhando por aplicativo, recebendo dinheiro diretamente em conta, para provar o quê? Para a imigração que está trabalhando ilegalmente aqui, a gente tinha muito cuidado de receber sempre em cash. Qualquer trabalho que envolvesse cheque, a gente não aceitava, porque a gente não queria nada, nenhum rastro na imigração que pudesse prejudicar o dia que a gente fosse legalizar aqui, eles comprovassem que a gente trabalhou ilegalmente. A gente não girava, ô vizinho, as paredes de gesso, quebrando tudo. Vamos falar de trabalho, tá? Vou falar de família também, não sai do vídeo, vê até o final que a parte de família é muito importante pra você. Trabalho. Antigamente, vou te mostrar assim, por exemplo, um peão iniciante ganhava em torno de 60 a 80 dólares iniciante, 100 no máximo dos máximos do máximos. E já um profissional ganhava em torno de 150 a 220 dólares ao dia, um que era profissional na sua área da construção. Hoje em dia, o iniciante está ganhando em torno de 100 e os profissionais já ganha em torno mais ou menos uns 200, 250. Os valores não mudaram muito comparado aos gastos, como eu falei aí do aluguel, que hoje em dia são muito maiores. Já na limpeza, antigamente, o pessoal ganhava de 60 a 80 dólares para começar e as profissionais já na limpeza ganhavam em torno de 120. Hoje em dia, elas ganham mais ou menos em torno de 100 para começar
e as profissionais ganham em torno de 140. Muito pequena a diferença para a quantidade de gastos que você tem a mais hoje em dia. No bar, que era a minha área, que eu trabalhava de bartender, eu dificilmente em 5 dias de trabalho ganhava menos de $1.000. Hoje em dia, uma menina que trabalha de bartender tá ganhando, trabalhando os mesmos 5 dias, em torno de 600, $700, ganham bem menos do que ganhava-se antigamente. Agora eu vou falar do assunto mais importante, de família. Hoje em dia as pessoas estão imigrando para os Estados Unidos em família, com crianças, esposas, maridos, filhos, eles vêm todos, não bem diferente de antigamente, onde as pessoas deixavam as esposas ou o marido, os filhos para trás no Brasil e imigravam sozinho. Não estou aqui para dizer o que é correto, o que não é correto, até porque eu não consigo me imaginar deixando meu filho para trás em outro país e tentando a vida aqui. Não estou aqui julgando ninguém. Eu conheço pessoalmente diversos casos de pessoas que não tinham como botar um prato de comida na boca dessas crianças no Brasil e tiveram que vir para cá e imigrar sozinhos para conseguir mandar o dinheiro para o Brasil, para sustentar suas famílias no Brasil. Não estou aqui para julgar. Eu, no momento, não conseguiria fazer isso, porque eu nunca passei por uma situação dessas, assim, ao extremo de ter que fazer uma atitude dessas. Porque quando você imigra sozinho, você não tem que pagar babás, você não tem o gasto de ter um filho, que é muito caro aqui nos Estados Unidos, acredito que no mundo todo. Você não tem o limite de horário para trabalhar. Voltando ao assunto rapidinho do trabalho, só para... Antigamente era muito comum a gente trabalhar em 2 trabalhos, viu? Muito comum quem chegou no país ter um trabalho de dia e um trabalho de noite e dormir em média 4 ou 5 horas por dia. Muito comum. E trabalhava, se possível, os 7 dias por semana. Hoje em dia também as pessoas estão querendo trabalhar de segunda a sexta em horário comercial. A nossa carga horária era muito maior do que hoje em dia a gente se vê. Como você ganha por hora, a maior parte aqui nos Estados Unidos, por isso também que ganhava-se muito mais antigamente do que se ganha hoje em dia. Mas voltando às famílias, você ter um filho te limita, levar para a escola, buscar na escola, levar no médico, levar no esporte, levar na música, levar no todos os extra currículo que tem aqui para fazer as crianças, aí te limita. E os horários, por exemplo, de trabalhos de imigrante geral, assim, por exemplo, se você trabalhar numa construção, você vai sair de casa 4h30, 5 horas da manhã, você vai chegar em casa 6, 7 horas da noite. Como que você vai fazer com um filho aqui nos Estados Unidos? Se você vem sozinho, ou se você vem de casal, sua mulher também sai de manhã cedo para trabalhar na limpeza, 7 horas da manhã, você sai às 5, tem que pagar alguém, uma babysitter para levar seu filho para a escola, seu filho sai da escola no meio da tarde, precisa de alguém para buscar ele, porque sua mulher não vai ter chegado, você não vai ter chegado. Fora que você vai ter um gasto mais, que você vai ter que ter um apartamento, você não vai poder morar com seu filho dentro do seu quarto. Aqui a lei obriga um filho a ter um quarto próprio só para ele. Se você tem mais filhos, se por um acaso um é um homem e outro é uma mulher, a partir de uma idadezinha ali, cada um já tem que ter o seu próprio quarto. Agora imagina, se você imigrou com um casal de filhos que já estão nessa idade que cada um tem que ter um quarto, tá? E você vai ter que alugar um apartamento de 3 dormitórios, porque um pro menino, outro pra menina e um pro casal. Se você alugou um igual o meu aqui, ó, $2.000 só de aluguel, mais as contas tudo aqui, eu gasto $2.500 pra viver aqui. Vamos supor que você alugou um apartamento igual o meu, né? Que é a maioria da realidade daqui. Então você tem morto de gasto aí, imigrando de família, $2.500 pra botar um teto na cabeça da sua família. Mais os celulares, mais a comida, o tal do comprar um carro, que hoje em dia as pessoas chegam querendo comprar um carro, mais aquele gasto que eu falei de seguro, de prestação, de manutenção, de gasolina, mais uma babysitter para levar e buscar o seu filho da escola e ficar até os pais voltarem, que você vai gastar brincando aí uns $50 por dia se você tiver um casal de filho, isso falando lá por baixo os valores, tá? Então $50 por dia, no final da semana, nos 5 dias da semana aí você gastou $250, então tem mais $1.000 no final do mês só para levar e buscar seu filho na escola e ficar enquanto vocês estão trabalhando. Então você aí tem um gasto tranquilamente aí de, por baixo, $3.500, $4.000 para uma família de 2 pessoas trabalhando. Enquanto antigamente um carinha que imigrava aqui, vamos botar ali que o salário dele era em torno de $1.000 aí, gastava o quê? Gastava o dinheiro de uma semana para viver. Então esse vídeo não é para julgar como se migrava antigamente ou como se migra hoje em dia, é um vídeo para mostrar a realidade da diferença de como os imigrantes imigravam há 20 anos atrás, quando eu imigrei, de como os imigrantes estão imigrando hoje em dia. Se você veio das antigas, deixa aqui o seu depoimento, como que foi a sua chegada
há muito tempo atrás, se meu vídeo faz sentido, se é a realidade realmente dos brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos há muitos anos. E se você imigrou há pouco tempo, também deixa nos meus comentários se o que eu falei é como você tá fazendo, se você já mora num quarto sozinho, se você já comprou um carro, se você imigrou com sua família completa. Os comentários de vocês é que vai mostrar a realidade do meu vídeo, viu? Então eu conto com vocês. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você é novo, se inscreva no meu canal, por favor. E não esquece de compartilhar que esse vídeo aí, ó, é bom pra galera das antigas e bom pra galera que chegou agora.